E aí, quem é você? E aí? Eu sou o Rodrigo, e você quem é? Eu sou Tainá, Tainá Miguel, eu sou artista serigráfica e faço ilustração. Viu? É assim que se apresenta. Agora é minha vez. Eu sou o Rodrigo, eu trabalho aqui na folhetaria, que é o espaço que a gente está. A folhetaria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas eu trabalho aqui já há alguns anos. Trabalho com serigrafia, estilogravura e também faço ilustração, já há um bom tempo. Artista. Já fiz história em quadrinho também. Eu sei. Sabe? Tem um amigo artista, gente. Fico tão feliz. Artista eu não sei, mas faço umas coisinhas aí. Bom, no dia 24 de outubro, a gente participou de um projeto junto ao Centro Cultural São Paulo, o Lab Foto e a Folhetaria, para a Casa da Imagem, onde a gente construiu um mural de lambe, eu, o Rodrigo, a EA e o pessoal da revista Comando. A gente fez um mural de lambe lá para a Casa da Imagem, que vai ficar até que ele vá embora sozinho, né? Porque o lambe é isso, então ele vai embora. Como que é o nome? Gradativamente. O lambe ele tem o caráter meio efêmero mesmo, assim, de um desgaste natural. Exatamente. Né? E a ideia do pessoal da Casa da Imagem, né, que essa ação que a gente fez, ela tá sendo planejada já há um bom tempo, né, mas por conta de que a gente estava fazendo isso durante a pandemia, ela foi sinalizada, né, a gente concluiu ela agora em outubro, né, no dia 24 teve a montagem, mas inicialmente ela era para ter sido feita em setembro, né. E a ideia do pessoal da Casa da Imagem, né, nessa parceria com o Centro Cultural e com a folhetaria e o Lab Foto, era fazer um diálogo dos espaços, né, em que, porque a Casa da Imagem, né, ela faz parte ela é um aparelho, né, ligado ao Museu da Cidade. O Museu da Cidade administra, né, ele coordena vários espaços culturais. Ligados ao município de São Paulo também. O Centro Cultural ele também faz parte do município. Então esses dois aparelhos da prefeitura estabelecendo esse diálogo para ter o trânsito de público, né, tanto do museu da Casa da Imagem aqui para os espaços do Centro Cultural, quanto do Lab Foto e da folhetaria, o público também puder conhecer a Casa da Imagem. E a nossa ação, né, falando um pouquinho do que a gente fez, foi proposto fazer um painel de um mural de lambe-lambe, que dialogasse com a obra do Fernando Limberg, que foi instalada também, né, nesse período de quarentena lá, e também foi inaugurada na reabertura, né, que também foi inaugurado esse painel. Como o espaço fica ali do lado do Solar da Marquesa, né? Estão dois lugares ali no centro que não tem muita gente que sabe, né, que existe. Né? Acho que eu fui até falar pra minha mãe mesmo não sabia. Ela fica onde fica isso. Então a ideia... Fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Então a ideia também é massa para que comece a chamar, né, ter um chamamento ali para que a galera comece a frequentar mais o espaço também. Sim, total. Acompanhar as exposições que estão rolando, que pelo que eu vi lá no dia da inauguração foi bem massa também, né? As exposições, pelo menos eu achei massa. Sim, foi legal. E como é que foi pra você fazer? Não, foi massa, assim, assim que eu fiquei sabendo do projeto, né, que ia acontecer, eu já comecei a pensar, assim, no trabalho que eu ia fazer, e mesmo antes de ter contato, né, porque a ideia era estabelecer um diálogo com
com a instalação do Fernando. Mas assim, mesmo eu pesquisei um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Conheci o projeto, né? O projeto mesmo no papel, né? Sobre o que seria o trabalho. E só de ver mais ou menos por cima, assim, eu já tinha uma ideia do que eu ia fazer. Aí posteriormente a gente fez uma visita técnica, né? Foi só eu e a Adriane, né? Que é a coordenadora da ação cultural, do qual a folhetaria, o Lab Foto faz parte. E por conta da pandemia foi só a gente, né? Eu pude conhecer lá o espaço que foi montado, fiz umas fotos lá, né? Para as pessoas que não estavam lá pudessem conhecer. E eu acho que é melhor eu mostrar, né? Como é que ficou. Essa é a serigrafia que eu fiz. Ficou bem massa. Obrigado. Ela tá num papel melhor do que o que foi usado lá, né? Acho que aí já entra um pouquinho nas características do Lamb mesmo, né? Porque esse daqui é um papel de gramatura maior. E o Lamb, se você for usar um papel dessa gramatura aqui, ele não vai ficar legal. Ele vai ser super difícil de colar, né? Então, eu fiz no papel, todo mundo fez no papel mais fino, né? Fala um pouquinho também, né? A ideia que eu tive, né? A primeira ideia que eu tive foi essa daqui, né? Dessa figura da mulher de vestido. Sei, é um negócio meio, tipo, tropicalia, assim, eu pensei. Porque... É essa pegada. Não é? É. Porque a exposição dele, a instalação dele, ele plantou algumas plantas, né, plantas e árvores nativas, né, de São Paulo, antes de começar a ocupação urbana de São Paulo, né, que foi pelo menos na parte central, acho que não deve ter nessa parte mais essas árvores nativas, tanto é que ele foi pegar nos cantos de São Paulo, né? Sim. E ele colocou algumas também que são aquelas plantinhas que nascem em qualquer lugar. Eu achei massa isso, sabe? Não importa onde você esteja, vai ter lá aquela plantinha nascendo. Uma das preocupações era estabelecer esse diálogo com a obra do Fernando. E, assim, eu gosto de desenhar planta, né? Um monte de gente gosta de desenhar planta, legal. E eu falei, por que não, né? Já que a obra dele, a instalação dele envolvia essa parte botânica também, né? Das plantas, das árvores de São Paulo. E aí eu coloquei levantar de novo, um pouquinho rapidinho, só vou mostrar. Várias plantinhas, tipo... Como se fosse do vestido, né? Oi? Como se fosse a estampa do vestido. Isso, Que é massa porque a serigrafia é muito usada pra estampar verdade, roupa, né? Eu não tinha Aí pensado. você fez você desenhou uma roupa feita na serigrafia. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas massa. Aí tem essas daqui que são, tipo, desenho mais realista, né? Aí tem algumas folhas mais estilizadas, né? E assim, apesar de ter esse direcionamento, né, dessa conversa com a obra, né, o pessoal da Casa da Imagem também deu bastante liberdade pra gente, né. E aí aqui nessa parte do fundo, né, aí eu trouxe um pouquinho mais para as coisas que eu costumo fazer mesmo, né, que é uma coisa... Rodrigo. Uma coisa meio sem sentido, assim, eu gosto dessas coisas que não tem sentido nenhum. E realmente não tem sentido, né, porque tem um sapo com uma planta, né, uma planta carnívora, né, pegando umas moscas, uma mulher tomando uns comprimidos e tal, só, e aí vai, né. Mas aí essa parte aqui foi... Eu usei dessa liberdade que o pessoal deu pra gente, né? Essa parte do fundo mais pra cima, essa parte de baixo ainda tem relação
com a parte da natureza. E aí eu usei da liberdade criativa que o pessoal deu pra gente, e aí eu dei uma viajada. Foi que foi, total. E o seu, como é que foi? O meu foi massa de fazer. Eu dei umas pequenas surtadas no processo, porque eu tava num período de bloqueio criativo muito grande. Mas você tem bastante? Eu tenho bastante, não costumo. Pois é. Mas a pandemia e todo o contexto que a gente tava me deixando um pouco tensa. Com certeza. Mas aí eu comecei a ler um pouco mais sobre a exposição que já ia estar na casa, pra ver se ajudava a pensar em alguma coisa sem ser do nada, a partir de algo, sabe? E aí foi indo assim, a ideia do que eu fiz. Tem planta também, né? Tem. Mas é uma planta que é característica do Nordeste, que é da origem de toda a minha família, por parte de mãe, né? São todos nordestinos, que são cactos. E aí a ideia era, como a obra dele falava um pouco sobre essa ideia de construção de São Paulo, eu fiquei pensando o que pra mim remete bastante à construção, né? O que remete a São Paulo. E é inegável que aqui a imigração, né, de várias pessoas de fora de São Paulo que constroem a cidade é intensa. E aí a minha ideia foi trazer uma pessoa que não é daqui, mas reside aqui. E aí ano passado, quando eu fiz uma viagem de mochilão, eu conheci a moça da obra, o nome dela é Kátia, e ela não é de São Paulo, ela também é cearense. E ela trabalhava e construiu uma vida aqui em São Paulo. Então a minha ideia foi trazer elementos que são fora daqui, mas que eu sinto que constroem o que é essa cidade, sabe? Sim. E aí, sei que eu curto desenhar pessoas, né? Eu gosto de olhar para as pessoas, ou trabalhar em cima de imagens, de fotos, ou desenhar já as pessoas mesmo. É bem rico, né, isso que você pensou, né, de pegar esses elementos que tem a ver com São Paulo, mas que eles remetem a uma coisa exterior, né, mas que São Paulo... E aonde você vai... tem essa característica, né, de como tem um fluxo migratório bem grande aqui em São Paulo, de que as coisas adquirem um novo significado, né, e isso está associado, né, você deixar isso mais claro, que está associado nessa essa mudança de local, né, é bem interessante, acho que tem bastante coisa. A gente coloca às vezes lá uma obra em um lugar, uma ilustração que seja, e as pessoas olham para aquilo e nem sempre elas fazem ideia do que você está pensando. E aí é massa quando você também tem a possibilidade de explicar. Do mesmo jeito que também é massa quando as pessoas olham e pensam qualquer coisa. Eu pelo menos acho. Você gosta de explicar? Nem sempre. Depende. Às vezes eu odeio explicar, às vezes eu quero que as pessoas... Porque às vezes nem eu sei. Pois é, justamente, né? Às vezes as pessoas me explicam o que eu desenhei. Eu acho isso muito massa. Eu acho uma das coisas mais legais, assim, a interpretação, né, dos trabalhos. Eu lembro de ter uma professora, foi a única coisa mais formal, assim, que eu tive em relação a desenho. Eu fiz escola técnica, no Rocha Mendes, ali na Vila Prudente. Todo mundo que passa por lá tem um carinho bem grande pela escola. Você deve ter conhecido gente assim que eu conversei, inclusive no Fab Lab, que passou por lá. E eu lembro de ter uma aula em que a professora ela insistia nessa parte de você poder passar o conceito por trás da obra, sabe? E eu sempre achei assim uma imposição meio chata, na verdade, principalmente pra mim, né? Porque eu gosto, igual eu tava explicando, eu gosto de fazer umas coisas que não tem nada a ver, assim, sabe? Às vezes a gente nem sabe o que é, só e sai. nem eu também,
Mas assim, como eu gosto muito da parte da imagem, né? É o que me liga mais, assim, e menos a parte do conceito. Eu acho que é legal sabe, quando você faz alguma coisa e a pessoa que ela pega e dá o sentido que ela quiser. É uma das coisas mais legais, na verdade, eu acho, depois de você ter acabado. Mas às vezes também tem coisas que eu pensei muito pra fazer, mas aí acho que são coisas mais específicas, sabe? Quando ela é muito direcionada. Quando é só algo que eu tava meia-noite em casa fazendo, normalmente eu não faço ideia e eu só desenhei. E aí eu acho muito legal quando as pessoas mandam mensagem falando o que elas sentiram com aquilo, sabe? Uma vez eu fiz uma ilustração e foi bem numa época que a situação estava meio tensa em relação a várias coisas aqui no Brasil. E aí eu tinha feito uma ilustração e na mesma semana tinha acontecido todo aquele corre lá nos Estados Unidos, do George Floyd. E aí eu fiz uma ilustração que se chama Ar. E eu não sei o que estava passando na minha cabeça na época, melhor de não falar sobre como eu fiz. Mas várias pessoas mandaram mensagem falando sobre ter achado muito massa eu fazer uma obra sobre o que tinha acontecido. E eu não sabia que eu tinha feito uma obra sobre o que tinha acontecido. Pois é. Mas hoje eu olho pra ela e ela tá super relacionada pra mim, sabe? E me contaram. Eu acho que o processo criativo é meio isso, assim, né? É você ir absorvendo as coisas, né? E não saber exatamente da onde vêm as ideias, as suas referências, mas assim, elas estão... A gente está inspirando elas, né? Todo dia, assim. Mas quando a pessoa ela vem, já aconteceu, não sei se aconteceu com você, de você pensar em alguma coisa específica e alguém dá outro significado, né? Você deixa, você... Deixa, né? Eu também. Eu não, porque eu não entendi. Pouquíssimas coisas, assim, na verdade. Eu não deixo, assim. Pode ser que eu fale, eu também pensei, mas eu nunca falo que eu não cheguei a pensar. Às vezes a pessoa fala, porque eu percebi que aqui você pensou em caixas de banana elaborados e na verdade estava pensando em cabelo, sabe? E aí eu falo isso e também pensei em cabelo. Boa. Mas eu nunca tiro a expectativa do que... Porque na verdade eu não sei o que eu tava pensando. Porque pode ser que o meu subconsciente tenha pensado nas caixas de banana. Eu me eduquei a ilustrar pensando em músculos. Assim, não sei porquê. Quando eu comecei eu fiz aula poucas vezes, assim. E aí era sempre olhando para o formato dos músculos. E aí, acho que eu até te mostrei que eu tenho um desenho que eu fiz uma vez, quando eu tava fazendo aula, que são flores, mas são todas inspiradas em formatos de músculos. Porque eu tava tentando aprender a desenhar corpo. Só que depois eu descobri que eu não gosto muito. Acho meio chato. E aí hoje eu acho que eu olho para vários músculos do nosso corpo, né? Ainda mais porque eu estudo ciências biológicas, então às vezes eu fico olhando a estrutura corporal e fico relacionando com outras coisas do nosso dia a dia, sabe? Sei lá, a batata da perna lembra o formato da banana, sabe? Essas coisas. Sim. Então pode ser que no subconsciente realmente eu tenha pensado em alguma coisa que não me vem tão fácil. E às vezes a pessoa falou que ela vê cachos de banana, e por que não? Eu não vou virar pra ela e falar, não existe cacho de banana, você está louca. Então, aí em relação aos músculos, né, do corpo, né, que acho que muita gente assim, gosta de desenhar, né, se interessa pelo desenho a figura, né, humana, né, tipo, só a gente pensar, sei lá, figura rupestre, assim, já tinha uma representação do humano ali, das coisas que, né, os humanos faziam e tal. Então é natural, acho que as pessoas se interessarem por desenhar as pessoas, né. E aí eu queria falar com você que quando você está aprendendo, né, alguém está te ensinando assim, a desenhar o corpo,
muitas vezes fica numa coisa muito Técnica. muito técnica. Acho que essa é a palavra. Sim. Mesmo. E assim, por mais que seja legal, eu também, assim, eu gosto, acho legal você ter um desenho técnico. Tem sua importância, né? Sim, é legal, né? O que sempre me falavam isso daí, assim, até certo ponto faz sentido, mas, né, para algumas pessoas faz, para outras não, é de que, assim, primeiro você aprende a desenhar direitinho e aí depois você distorce, né? Foi completamente oposto. Pois é. E eu acho assim, sabe, depois eu queria saber o que você acha. A técnica, quando ela ainda existe liberdade para distorção, né, para você colocar o seu jeito, né, a sua viagem ali de distorcer o seu traço, ela é legal. Mas assim, é um problema quando você fica muito bitolado nessa parte técnica, que você vai criando meio que umas grades na sua volta que tipo, você não consegue pegar e fazer. E eu acho que assim, só também estendendo um pouco mais, ele vai para além do desenho e também vai para as técnicas, outras técnicas que envolvem o processo artístico, assim como um todo. Sim, eu acho massa quando a galera usa essa ilustração mais técnica para fins educativos, sabe? Quando tem lá o livro didático, tem bonitinho, aí tem um pezinho, por exemplo, desenhado de forma técnica, né? Aí a criança olha aquilo e ela vai processar. Ela não desenha idêntico, ela desenha uma versão dela, que às vezes pode ser o lápis verde todo rabiscado. Total. Que era eu desenhando quando criança, eu pegava um lápis, rabiscava e escrevia mamãe. Entregava pra minha mãe e falava, mãe, é você. Entende? E isso, eu acho que é um contato que vem, uma coisa que vem daquele desenho técnico que alguém fez, né? Pra que a criança entenda lá o pé e tal, e ela conseguiu processar. Mas na hora que ela expressa aquilo, ela expressa com uma liberdade muito grande. Que tanto pra ela tá tudo bem ela rabiscar, porque é muito mais sobre o que significa pra ela. Sim. Do que sobre o que eu vou olhar e vou conseguir identificar se é um pé ou não, sabe? Sim. Então, eu acho que tem sim a sua importância, né? E tem uma galera aí que é bem focada em desenhar tecnicamente. Sim. E que eu acho que é massa, assim, o trabalho do pessoal. Mas o que eu gosto da arte é essa liberdade pra você criar sem necessariamente ser algo que você olha, entende? Ou fica preso, sabe? Nesse negócio de precisa parecer um pé perfeito, precisa parecer uma mão perfeita. Sim. Isso entra em trabalho de vários artistas, né? Que até mesmo a tatuagem, hoje tem uma galera que curte muito, que antigamente era isso, né? Você tem uma tatuagem tosca, era uma vergonha, tem que cobrir. Sim, exatamente. E hoje a gente tem tatuadores que ganham dinheiro fazendo trabalhos que não é que são ruins, cara, eles só não são surtados na questão técnica, sabe? Eu acho que assim, dá pra pegar também e falar dessa questão em que quando você, acho que fica muito preso na técnica, acho que você perde um pouco da cara, assim, do seu desenho, né? Eu acho que é isso que pelo menos que eu gosto, assim, né? Eu prefiro ver um desenho que tem algum estilo próprio, né? Que é meio difícil de ensinar, a pessoa ela vai ter o caminho dela, do que um desenho super técnico, né? E o que você acha que é o seu estilo? O meu estilo é uma mistura das coisas que eu gostava, assim, eu não consigo fugir, porque eu sempre gostei muito de história em quadrinho, né? Comecei a desenhar, tipo, por causa de história em quadrinho, assim, X-Men, essas coisas, né? Às vezes tinha um gibizinho lá em casa, eu ficava copiando, mas eu não desenho desde criancinha não, assim, né? Eu gostava tal, mas assim, quando eu fui pegar mesmo pra meio que, vou ficar desenhando, né? Já mais adolescente. Mas rabiscava uma história em quadrinhos, né, tal.
E aí quando eu tava na adolescência, começou a ter muito desenho japonês. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Tudo. Sim. Fã de Dragon Ball. Sabe, e olha só que engraçado, eu mesmo nunca vi assim, o desenho mesmo, sabe, na televisão. Eu devo ter visto um episódio do Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball, assim, eu conheço porque, assim, tipo, mano, ele faz parte da, tipo, igual Star Wars, assim, sabe? É um clássico, né? Assim, tipo, se a gente não vê, alguém fala pra gente. E aí eu... Você não tem amigo no bar. Ninguém fala com você se você não assistir Dragon Ball. Pois é. E aí, assim, quando eu comecei a ver também esses traços que tinha muito do desenho japonês, com alguma coisa de desenho americano, tem alguns caras que fizeram bastante, assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tô denunciando minha idade, né? Tinha que eu não lembro exatamente o nome, mas era essa mescla, assim, do quadrinho americano com o japonês, né? E eu pirava nesses caras, e assim, aí eu fui desenhando desse jeito, né? Hoje em dia nem gosto mais, sabe? Tipo, história em quadrinho eu gosto, mas esse estilo, sabe, que é super bem desenhado não me interessa mais. Mas assim, ele faz parte da minha formação, sabe? E eu não consigo, às vezes, nem escapar disso. Às vezes eu até quero fugir, fazer um negócio mais diferente, mas quando eu vejo assim meu traço, ele tá sempre voltando pra... Mas acho que é isso que dá aquela característica que tu olha e fala, isso daqui é uma arte do Rodrigo Taguchi. Sim. O cara da folhetaria. Enfim. E você? Eu piro em cor. Assim, e o que é péssimo, né? Pra quem faz serigrafia. Fica mais difícil. Porque é 20 mil telas. Você viu o sufoco que foi pra mim sair daqui e ir pra casa. Com 4 telas. E não satisfeita, cheguei em casa e ainda fiz 2 camadas de tinta. Nossa, eu achei tipo uma trabalheira. Em cada trabalho, 2 camadas de tinta. Aí mais as 4 telas. E aí no final eu ainda fiz com pincel os detalhes em branco. Eu vi. Então deu trabalho, mas é uma coisa que eu não consigo, assim já começou. Eu acho que eu comecei a afirmar isso mais esse ano. Me incomoda quando eu faço algo e não tem cor, pra mim é só um rascunho. Eu só consigo olhar e falar, tá pronto, é isso, agora eu quero fazer a serigrafia, quando ela tem lá várias cores. Entendi. E no fim das contas é isso, então sempre começo que eu falo, não, agora eu vou fazer algo com 2 cores no máximo, pra não dar trabalho na hora de fazer. Aí quando eu olho eu já coloquei 4, 5, sabe? E aí eu começo a cortar. Essa mesma, ela tinha mais cores. Mas aí eu comecei a pensar no trabalho que ia ser fazer 6 telas, sabe? Total. E aí eu fui cortando as cores, mas não consigo, eu simplesmente não consigo. Eu só fico feliz e satisfeita quando eu vejo aquele monte de cor no papel, sabe? Pode crer. E aí eu acho massa, porque eu sei que dá um puta trabalho, mas eu fico feliz, assim, eu fico satisfeita. Eu achei legal que geralmente o lambe ele é de uma cor só, né? Porque a ideia é ser rápido, né? Ser simples, né? E todo mundo ali fez colorido, né? Foi. Assim, a ideia também era fazer dentro de um lugar, né? Que permitiu, né, ter esse ritmo de trabalho e tal, mas eu achei legal que ele ficou super colorido, né? Você deve ter gostado. E uma coisa que eu achei legal também do trampo que você fez é que, pelo fato de você ter usado o spray, eles não ficam igual, né? Sim, Não é igual. Cada impressão que você faz fica com uma cara. Mas eu gosto disso, assim, teve uma hora até que comecei a improvisar, porque acabou a tinta amarela, ela tava no fim.
Aí eu falei, agora vai ser vermelho o fundo e os detalhes eu faço em amarelo. Porque a tinta já estava acabando e não teve muito o que fazer. Mas aí ficaram bem diferentes, assim, né? A estética, principalmente do céu. E a ideia também de trazer aquele céu alaranjado, né? Era muito pra falar sobre o que está acontecendo agora, do desmatamento e das queimadas que estão rolando. E teve uma galera que olhou na hora e associou, eu achei isso massa. Legal. Teve uma galera que associou e falou, ai, que céu bonito, né? E eu pensando, pois é, né? O desmatamento, ele traz um céu bonito, porém... Trabalhou um pouco na hora de colar, assim, não muita coisa. Os meninos da comanda ajudaram bastante, o Fred e o Gui. Mas ele ficou mais pesado, por causa da tinta, as 2 camadas, né? Sim. E como eram 4 telas, era tinta em cima de tinta, em cima de tinta. Super pesado. Então ele foi ficando mais pesado. Então foi mais difícil, a cola ela tava muito diluída, então tem que ficar vários tubos de cola para que ele não começasse a cair, porque ele ficou mais pesado. Por conta disso, por conta do processo de serigrafia, de colocar 4 telas, né? E ainda por cima, depois vir com tinta para fazer com pincel, para fazer os detalhes e tal. Sim. Então o papel foi ficando pesado. Aí agora estou pensando em continuar a fazer a mesma arte, mas tentar mudar o papel, porque não sei se você ainda tá afim de colar pela cidade, mas eu acho que eu vou embora. Vai colar? Eu vou nessa. Vamos nessa. O lance do papel, assim, né? Se você usa um papel com uma gramatura maior, ele continua dando para colar, né? Como você conseguiu colar com um papel mais pesado, né? Ele vai ficando mais grosso. Porém, ele dá mais trabalho, né? Quem está fazendo o lance de, né, como você disse, de colar na rua mesmo, geralmente o pessoal trabalha com mais agilidade, né? E aí nisso daí é preferível fazer um papel mais fino, um trampo mais simples, né? A gente está aqui falando de serigrafia e aí em nenhum momento a gente falou que é serigrafia. Acho que é hora de falar, então. Eu vou falar um pouquinho então, assim, sobre o que é a serigrafia, né? E também depois a gente vai falar falar um pouquinho sobre a folhetaria e também falar de outras técnicas, que inclusive pode ser usada também para fazer lamp, né? A serigrafia ela é como se fosse, né, tentando simplificar assim, né, para as pessoas entenderem, é como se fosse um stencil. Às vezes a pessoa não sabe o que é stencil, né? O stencil é uma máscara em que você cria uma forma, né, e aí você vem e recorta. Vamos supor assim, eu quero só que fique a bola assim, né, com cor. E aí você cria uma máscara, então você vai pegar uma coisa um pouquinho mais grossa, se for stencil, um papel, apesar que dá para fazer também, e aí você recorta. Quando você recorta, você criou uma máscara. E aí com essa máscara você coloca numa superfície, passa a tinta só vai passar onde você vazou. Grosso modo, assim, a serigrafia é como se fosse um stencil mais elaborado, né? Você, no caso da serigrafia, pode envolver processo químico ou pode ser feito com recorte, né? O suporte para a serigrafia é uma tela, tem aqui, né? Essa daqui é a tela do trabalho, é grande. É uma tela, pode ser de alumínio, pode ser de madeira, com um tecido esticado, né? Esse tecido aqui, ele é meio que equivalente ao papel que você ia usar de máscara do stencil, né? E esse é nylon ou é poliéster? É poliéster, E a grande diferença do stencil para a serigrafia, né, tá em que no stencil é difícil você fazer alguma
coisa que fique dentro de um espaço vazado, né? Tipo alguma coisa que bloqueie. Dá para você fazer, mas aí o stencil começa a ficar mais sofisticado, que envolve redinha, né, para segurar. E aqui não, né? A própria redinha é o poliéster. Linhas tão finas também não rola no stencil. Você até consegue fazer, mas na primeira vez, você usa uma vez e acabou. Sim. Massa de serigrafia que você consegue ir usando várias vezes. E não tem uma vida tão curta, né? Que nem o stencil. E vai embora rápido. Sim. E aí envolve um processo que ele, na serigrafia com a química, né, que é no caso desse daqui, envolve um processo de geração de fotolito, exposição à luz para a tela. Então, é gerado um fotolito, cuja função do fotolito, o fotolito vai estar a sua arte lá. A função do fotolito é bloquear a luz que vai bater na tela, porque a tela ela vai estar com uma química, né, a gente chama vai estar emulsionada, e essa química ela endurece quando ela entra em contato com a luz, quando ela recebe luz. Então a gente passa uma camada bem fina de emulsão, deixa ela secar no escuro, né? E aí depois você vem com o fotolito, vai colocar o fotolito, meio difícil explicar. Vai ter uma luz embaixo, você vai colocar o fotolito, né, em cima de um vidro que está em cima da luz, e aí você vai colocar a tela em cima do fotolito. E aí você vai pegar, vai ligar a luz, né, que vai estar embaixo de tudo. A luz ela vai passar pelo fotolito na parte que não tiver o desenho bloqueando a luz. Por isso que é importante o fotolito ele ser um preto que bloqueia a luz, né? E num papel transparente, né? Exatamente, no papel transparente. Aí a luz passa pela transparência, vai endurecer essa química aqui, e aonde estiver sendo protegido pelo fotolito, pela parte escura, depois em contato com a água ele vai amolecendo. E assim você consegue criar a máscara. A teoria das cores, né? Onde tá preto, a luz para e fica queimando, porque o preto retém todas as cores. E aonde não tem cor, a luz vai atravessar. E aí começa a endurecer a emulsão. Que essa, no caso aqui, é essa tinta azul. Né? Mas poderia ser de outra cor também. Emulsões, tem várias cores de emulsões. Várias. E fala sobre a sua mesa. Pois é. Que você é maker. Eu sou maker. Mas você não falou. Sou maker. Pois é, como a mesa de luz, né? Ela é um material, a serigrafia no geral não é muito barato, né? Ela é meio carinha de fazer e muitas vezes não é tão acessível, por isso que espaços como a folheteria é tão importante. E como eu precisava muito conseguir gravar algumas telas em casa, questões profissionais e tal, eu comecei a pensar em como ter a mesa dentro de casa, sabe? Como ter a minha própria mesa de luz. E também como eu dou oficina, e aí várias vezes eu falo, eu tenho que dar uma oficina do outro lado da cidade. Não dava pra ser aquelas mesas de caixa, sabe? Grandonas. Então a ideia era fazer algo que fosse portátil. Aí isso, comecei uma pesquisa, fui vendo coisas que as pessoas já tinham feito, aí fui pegando inspiração. Aí teve o primeiro protótipo, que você até chegou a acompanhar, né? Sim, eu vi você fazendo. Ele não tinha aquela proteção para a luz não estourar, né? Então quando a gente ligava, a luz ia para todo lado, aí não focava tão bem na tela, e aí se o fotolito fosse grande, começava a borrar nas bordas e tudo mais. E aí ela foi melhorando com o tempo. Aí hoje eu uso ela para gravar trabalhos menores em casa. E aí estou esperando, porque no que vem tem ateliê de novo. E aí daí até ela para dar oficina e também começar a construir uma maior. Porque o problema dela é que eu não consigo fazer telas que são
muito grande, tipo, essa não jamais rolaria. Não dá pra fazer com uma luz mais potente? Como assim? Porque vai uma luz, você colocar uma luz, sei lá, você põe uma luz forte, mano. Ah, dá, mas aqui o sistema dela é daquele que o que faz peso é o vidro, né? Então ele tem o caixilho e aí o vidro é colado no caixilho e aquilo que faz peso na tela. Só que não teria nada pra pressionar, teria que pensar em alguma coisa pra pressionar. Pra não borrar e a luz não começar a estourar e aí sair todo borrado o desenho, sabe? Perder a qualidade. Se você fazer uma mesa maior, dá. Sim, se eu fizer uma mesa maior, dá. E aí daria pra usar a mesma lâmpada, só que aí teria que só calcular o tamanho, a distância da lâmpada pro vidro. Porque na época eu tinha feito uma conta, aí agora eu tenho que refazer essa conta pensando na nova dimensão dela. Daria pra fazer no mesmo esquema. Só que eu não sei se vale tanto a pena fazer no mesmo esquema, porque ela maior, nesse tamanho já é difícil de transportar. Entrar no metrô com ela já não é tão fácil. Ela maior já ficaria ainda mais difícil, então às vezes vale mais a pena fazer uma de caixa mesmo. Mas ela tem essa vantagem que a de caixa você precisa vir com alguma coisa, vejo a galera que usa tijolo, né, e coloca pra pressionar. Ela tem essa vantagem que ela não, porque a própria caixilha já faz já pressiona contra a arte, sabe? É, mas legal isso que você tá falando, porque ele mostra também que a serigrafia você consegue pegar, né, e fazer de outras formas, né, um pouquinho de criatividade, porque a serigrafia assim envolve luz, né, a química, né, a tela e luz. Então assim, tem gente que dá para gravar no sol, tela, né? Que no início era assim, né? As primeiras vezes que gravaram, que a serigrafia começou a virar serigrafia, ela era gravada no sol, deixava no ar. Uma outra coisa também que eu acho que é legal falar é porque assim, a gente está falando da serigrafia que envolve química, né? Envolve a emulsão e tal, mas existem outras formas também de fazer serigrafia que não envolvem química, né? Você usar serigrafia de recorte, né? Sim. Que acho que foi o que o pessoal da Comando fez, né? Eles gostam de usar de recorte. E aí na serigrafia de recorte você pode usar o próprio recorte como máscara, ou você pode usar o recorte como fotolito também, né? E também tem outras formas, né? Dá pra você pegar e fazer com outros materiais que eles vedam, né, o tecido, e você consegue fazer, porque isso daí também é uma coisa que meio que cada um tem a sua, não digo nem sua preferência, assim, mas tem gente que não gosta de trabalhar com produto químico, né? Quem gosta, né? E até tem alternativas hoje no mercado de produtos que são atóxicos e que também são sustentáveis para a serigrafia, mas eles acabam se tornando mais caros, né? E aí acaba deixando o processo mais elitizado ainda. E a gente tem que fazer um vídeo algum dia falando sobre... Mentira, a gente nunca vai fazer. Mas alguém faz um vídeo falando sobre... já deve ter esse vídeo, de uma forma de fazer serigrafia acessível, né? Porque tem a galera que, tanto que queima no sol, tem a galera que faz a sua própria máquina, tem o pessoal que não usa o fotolito deles, é o fotoóleo, que é basicamente papel sulfite no óleo e aí ele fica transparente e o desenho. Então existem formas de fazer um processo serigráfico mais acessível também. Sim. E aí se a pessoa ela não estiver afim de fazer de uma forma... Não faz, ou vem pra folhetaria, poxa. O que é a folhetaria? O que é a folhetaria? Sim. Então, você disse que as pessoas poderiam vir aqui na folhetaria para fazer serigrafia, né? A folhetaria ela fornece os materiais para as pessoas que quiserem fazer, né? Ou mesmo assim, se não quiserem fazer, quiserem
quiserem conhecer o processo, aqui a gente explica, a gente demonstra como é que faz, tanto do processo que envolve a emulsão, né, a parte química, quanto o processo que é de recorte ou com giz de cera, né. Esses outros a gente mostra também. A folhetaria é um ateliê público, né. A gente está nesse período de pandemia, então as nossas atividades elas estão um pouquinho diferentes. E normalmente, né, num período normal, né, no caso de normalidade, a folhetaria ela tem um ateliê público que funciona algumas vezes por semana e uso é livre aqui. Então, assim, a pessoa que ela já sabe trabalhar, né, com a técnica, ela vem aqui, a gente apresenta espaço para ela, né, mostra aqui onde estão as coisas, conversa com a pessoa, que às vezes ela tem uma necessidade de material que a gente não tem, então aí a gente conversa com a pessoa, se ela precisa trazer alguma coisa lá atrás, e ela fica à vontade para usar, né. Se a pessoa não souber também, a gente pega e a gente pega e faz passo a passo com ela, né. Como aqui é livre, né, então assim, a gente pode pegar e fazer meio que individualizado, né. Então a pessoa às vezes ela sabe alguma coisa, então a gente pega da onde ela sabe e continua. Às vezes a pessoa não sabe nada, mas tem pouco tempo para ficar também, o que acontece. Então a gente faz o que dá para fazer num período curto e depois, quando a pessoa voltar, a gente retoma e assim vai. Isso falando da parte da serigrafia, mas a folhetaria tem outras técnicas, né? Além de outras coisas, além do ateliê público, né? Essa atividade que a gente está fazendo vídeo, tem sempre os editais, né? Todo ano tem edital da folhetaria, em que geralmente são convidados né, dois ganhadores de edital, são 2 projetos na verdade, e eles vêm dar oficina, fazer alguma ação aqui na folhetaria. Então tem isso também. A folhetaria tem a Feira Folhetaria, que é uma feira que acontece uma vez por ano, e nessa feira aqui tem convidados, né? É uma feira de arte impressa, como também existem outras feiras, né? Então tem convidados, né, que a gente convida, tal, eles podem pegar e mostrar o trabalho, vender o trabalho, mas uma das principais funções da Feira Folhetaria é pegar e dar oportunidade, né, e também pegar e mostrar os trabalhos que são feitos aqui, né? Então, assim, tem muita gente que participa pela primeira vez de feira aqui na Feira Folhetaria, e isso é uma experiência bem massa, assim. Todo mundo que tem a primeira experiência de feira geralmente gosta bastante, porque você vê uma pessoa interessada no seu trabalho, que você pode conversar sobre o seu trabalho, é sempre bem legal, né? E é legal para mostrar também, assim, o nível técnico das pessoas que frequentam aqui, que tem trabalhos muito bons, assim, mesmo das pessoas que estão fazendo às vezes pela primeira vez, né? Como aqui é um ateliê que está sempre aberto, permite que a pessoa também desenvolva num período extenso as possibilidades dela e sai bastante coisa interessante, né? Como eu falei, aqui é livre, né? Então a pessoa ela pode vir fazer serigrafia ou pode vir desenhar, pintar, né? Usar de local de reunião, usar para ficar batendo papo, tem bastante Conversar com a gente. Ó, a folhetaria, ela tá nas redes, né? Tá no Instagram, tá no Facebook e pelo site do Centro Cultural, né? Tem
tem as informações sobre o funcionamento lá, mas tem também o e-mail para contato, o telefone, a pessoa, qualquer dúvida, ela pode pegar e entrar em contato com a gente que a gente esclarece o funcionamento, né? A pessoa ela tira dúvida mesmo, assim, né? Porque tem muita gente que já sabe já que se trata de um ateliê e vem com uma demanda assim, muito específica, né? Assim, um trabalho grande ou um material diferente do usual. E aí pelas redes, né, pelo Instagram e Facebook, ou pelo e-mail, telefone, a gente passa essas informações também para ela, né? Uma outra técnica que é muito feita aqui é a estilogravura, né? Só que aí acho que fica para uma outra oportunidade de falar sobre a estilogravura, monotipia, cianotipia, tem a tipografia também, né? Folhetaria, além, aqui o espaço da folhetaria, né? Ela tem um outro setor aqui que é a gráfica do Centro Cultural. O Centro Cultural também tem uma gráfica, e onde tem um maquinário de gráfico, né? Tem as impressoras offset, tem todo o processo para fazer um trabalho de vista, né, de gráfico, um trabalho gráfico, né? A gente tem aqui também, e isso complementa bastante assim o ateliê, né, da folhetaria, né, que tem essa parte que é mais artística, apesar de que tem pessoas que fazem trabalho que fogem um pouquinho do artístico. E assim, sempre as pessoas se interessam muito pela gráfica, né? Porque é muito interessante ver o maquinário funcionando. Mas isso daí, né? Essas outras partes, elas ficam para uma oportunidade de convite, né? Quando estiver funcionando normalmente, né? A gente voltar à normalidade, para que as pessoas venham aqui e a gente possa falar, né? Da melhor maneira, tete a tete. É isso, gente. Se vocês curtiram um pouco do que a gente falou aqui, fica aí a oportunidade de ir até a Casa da Imagem, ver o nosso trabalho lá, enquanto o tempo não levar ele de nós. Sim. E é isso, deixa seu like e compartilha o vídeo. Faça isso. Eu não. E eu esqueci o que eu ia falar, completamente. Tá. Então acho que é isso, né? Então é isso. Então a gente se despede. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E vá na Casa da Imagem. Exatamente. e venha aqui para a folhetaria, venha no Centro Cultural, né? Isso. E vá ver o trabalho na Casa da Imagem. Venha conhecer a gente. Exatamente.